Tudo sobre o esporte brasileiro. Agora, no Arena Brasil. Você tem seguidores aqui, é isso? Diz que é, internamente já. Audiência grande. Ah, já tem? Já tem. No Instagram você tá falando? Não, também. Também, né? Também. Rapaz, essa turma aqui é fã de Pamela Maranhão. Muito bem, Pamela. Fã-clube. Pamela, o que é uma Liga dos Campeões sem Messi, Neymar e agora sem Cristiano Ronaldo, Robozão, hein? Eliminados pelo no campeonato. É isso mesmo. Situação difícil. Manchester United perdeu para a equipe do Atlético de Madrid no jogo transmitido ontem aqui pela TV Cidade Verde. Quem é fã de Cristiano Ronaldo pode procurar outro campeonato. Pamela. Realmente, infelizmente, vão ter que acompanhar o Robozão agora em outra competição. Muito bem, vamos acompanhar como é que foi o jogo da UEFA Champions League. Ajax e Benfica pela Liga dos Campeões. Teve um golzinho só, mas foi suficiente para a festa do Benfica. Darwin Núñez, 1-0. Para que mais do que isso? Vaga garantida nas quartas de final para o time de Portugal. O Jorge Jesus está gostando desse resultado, hein? Caiu fora antes, segue o jogo. Segue o jogo porque a vida segue, amigo. Até ontem, o Renan Lodge tinha pesadelo com esse lance do Di Maria na final da Copa América. Ele falhou e o Di Maria fez o gol que garantiu a Argentina como campeã da Copa América. Mas isso é passado, amigo. Agora o Renan Lodge vive de sonhos. No Teatro dos Sonhos, Old Trafford, Manchester e Atlético de Madrid. Olha o Renan Lodge aí no comecinho da partida. Gol de cabeça. Esse é o sonho que o Renan vai ter daqui pra frente. Old Trafford lotado e ele fazendo o gol da classificação do Atlético de Madrid. E pesadelo de quem estava no Teatro dos Sonhos ontem, torcendo pro time vermelho. Não teve Cristiano Ronaldo que desse jeito. E agora, com Cristiano Ronaldo e Messi fora da Liga dos Campeões, quem vai levar o título de melhor do mundo? Tá abrindo espaço, hein? Olha aí quem quer uma vaguinha. Cara, não vai te perder, pai! Não desista não, parceiro. Quem tá falando é eu. Mas com a camisa do Manchester, hein? Deu azar aí pro Cristiano Ronaldo. Pamela, mais situação complicada está vivendo o Flamengo do Piauí. Ontem, mais uma derrota na competição. É isso mesmo. E a derrota de ontem teve um peso a mais, porque foi a derrota que decretou o rebaixamento da equipe do Flamengo para a Série B do Campeonato Piauiense 2023. Na sua história, é a segunda vez que a equipe do Flamengo vai disputar aí uma Série B dentro do estadual, né? Caiu em 2006. Na época, disputou a Série B no mesmo ano e conseguiu já retornar para a elite no ano seguinte. Já para essa próxima temporada não tem como isso acontecer. E além, né, do resultado negativo, do 4-0 diante do Parnaíba, mais uma goleada na competição, chamou muita atenção a situação extracampo, porque houve ali um embate, vamos dizer, presidência, né, diretoria do Flamengo versus os jogadores. Vamos acompanhar como foi o jogo e toda a crise no bastidor rubro-negro. 10 jogos e nenhuma vitória, apenas um empate em toda a competição. Quem diria? Esse é o Esporte Clube Flamengo do ano de 2022. Clube detentor da maior torcida do estado, mas que está adormecida pela falta de títulos, que sempre foi uma constante na vida do clube. Enfim, esse é o Flamengo, lutando para não cair. Seu adversário, o Parnaíba, na cola do G4, doido para fazer mais uma vítima. Antes mesmo da bola rolar, a desorganização administrativa do Flamengo reinava mais uma vez. Como mandante do jogo, o clube é obrigado a ter um médico no banco de reservas, coisa que só foi acontecer 20 minutos depois do horário marcado para o início da partida. Com a bola rolando aos 13 minutos do segundo tempo, o previsível aconteceu. Até que o Flamengo vinha segurando o jogo, quando o goleiro rubro-negro Felipe Gama saiu mal da meta e o artilheiro Isaac do Parnaíba, na base do oportunismo, foi esperto e abriu o túmulo do Flamengo. 1-0. 5 minutos depois, em falta cobrada da direita, o zagueiro Gilmar Bahia só completou de cabeça, fazendo 2-0 o Parnaíba em cima do Flamengo. Na cabeça do presidente do Flamengo, que passou o jogo todinho encostado no alambrado, passava um filme que com certeza nenhum rubro-negro queria assistir. E mais um gol no Lindolfo. Na troca de passes, o Parnaíba chega ao terceiro, com Alan Fabrício, estufando a rede do Flamengo, 3-0 o Tubarão. Aos 40 minutos, mais um do time azulino, gol de Luçandro Papel. Parnaíba 4, Flamengo 0.
para fechar o caixão rubro-negro e afundar o time para a segunda divisão do futebol piauiense. Faltando ainda 3 partidas para o Flamengo no Campeonato Piauiense de Futebol, o clube rubro-negro não tem mais chance alguma de reação. Está realmente rebaixado para a segunda divisão do futebol piauiense. Ao término da partida, o presidente do clube, Rubens Gomes, falou para a TV Cidade Verde de como é deixar o Lindolfo Monteiro com o clube na segunda divisão de 2023. Fiz de tudo o possível e o impossível para que isso não acontecesse com o Flamengo do Piauí. Mas agora saio de cabeça erguida, dei o meu melhor, vou buscar parceiros para planejar o clube. Se não tiver parceiros que nos ajude, que dê mais apoio, a gente fazer o quê, né? Faz uma eleição e busca novos rumos para o clube. Quer dizer, você está dizendo que se de repente não encontrar o que deseja para soerguer o Flamengo da forma que o senhor está imaginando, o senhor é capaz de entregar a presidência? Não é entregar, tipo assim, eu vou buscar um planejamento para a gente começar sólido, uma competição. Sem esse planejamento inviável, sacrifica a todos, o clube e ao presidente. Se fosse voltar no tempo, o que o senhor não teria feito? A questão de voltar no tempo, eu não tinha formado um time de futebol em cima da hora, como o Flamengo foi formado agora. Nesse aspecto, o presidente Rubens não trabalha mais dessa forma. Daí a situação descrita, né, pelo presidente, o cenário 4-0, a derrota, o rebaixamento para a segunda divisão. E os atletas, Pamela? Os atletas, depois do jogo, aproveitaram a situação para praticamente desabafar, né, com relação ao que aconteceu no decorrer da temporada até aqui. Eu acho que é importante a gente pontuar, Joels, com relação ao jogo em si. Houve o atraso, né, como a gente viu aí no jogo, né, de 20 minutos por conta da ausência de médico. Os jogadores do Flamengo chegaram meia hora antes da partida, fizeram um aquecimento muito singelo, vamos dizer assim, já chegaram com o uniforme do jogo, para se ter uma noção, como a situação lá no Flamengo é complicada, é difícil até da gente explicar, a gente tenta reportar, porque explicar fica muito complicado para as pessoas que acompanham o Campeonato Piauiense, em especial o torcedor da equipe do Flamengo. E depois disso, né, primeiro tempo o time conseguiu segurar a equipe do Parnaíba, mas na segunda etapa não conseguiu. Só tinha 15 atletas relacionados, ou seja, tinha somente os 11 mais 4 jogadores que estavam no banco de reservas, alguns deles, inclusive, atletas da categoria de base que foram chamados só para fazer essa partida. E normalmente um time profissional relaciona quantos jogadores? É uma média de pelo menos 22 atletas, 22. Né, já que jogando em casa, 20 a 22 atletas. Então, é uma diferença muito grande. Para você ter noção, pode fazer 5 substituições, o treinador não ia ter como fazer, porque não tinha essa quantidade de jogador no banco. Então, realmente, é muito triste a situação do Flamengo e como eles chegaram para esse jogo. E depois da partida, os jogadores se reuniram e decidiram falar sobre situações de ausência a dificuldade de estrutura, a precariedade que estão vivendo lá no CT do Piauí, que é onde eles estão alojados desde o começo, né, na fase ainda de pré-temporada, e também atrasos salariais. O porta-voz foi o volante Pedro Ivo. Organização nenhuma. Aí todos nós perdendo o jogo e cobrança vem da diretoria e nada de aparecer botar a cara pra nós, pô. Refeição, vamos falar do jogo jogo de hoje. A semana toda nós não treinou nada, ninguém treinou a semana nada. A refeição, pô, na minha casa eu não como aquilo ali. Na minha casa eu não como. Os caras com o salário atrasado aí, pô, vem pra cá dar a vale pra nós, pô. Vai no aluguel lá, os caras não querem aceitar vale não. Pô. Se não for inteiro, vai morar na rua. Aí, o desabafo dos jogadores falando sobre essa falta de estrutura, e aí tem os jogadores e o presidente falando sobre essa situação. Pamela, fato é, o Flamengo joga agora a segunda divisão, que só acontece em 2023. Exatamente, mas antes disso tem 3 compromissos, né? Como a gente já comentou, foi rebaixado com 3 rodadas de antecedência, enfrenta ainda a equipe do Altos 2 vezes e a equipe do Coriçaba na última rodada, a 14ª, para fechar essa primeira fase da competição. Então, uma situação bem delicada. A gente lembra que
Aparentemente, o Flamengo agora vai voltar suas atenções e a gente vai ter mais notícias do Flamengo no quesito extracampo, porque a gente não sabe como esse time vai jogar essas próximas 3 rodadas, né? Depois do desabafo e de tudo que esses atletas falaram ontem, depois da partida contra a equipe do Parnaíba, não dá para saber muito bem se realmente esse elenco, esse grupo de poucos atletas que ainda estão defendendo a equipe do Flamengo, se realmente vai ter condições de permanecer, porque virou um entrave. Presidência versus jogadores, já que o próprio presidente acabou citando que a situação não está tão delicada assim, que a questão de salário não é isso tudo que eles estão falando, meio que foi contra, né, o que os atletas estão reivindicando e chegou a dizer, inclusive, que eles estavam tentando tirar o foco de uma situação maior, que é o fato da equipe o próprio presidente ter dado entrada numa investigação sobre a possível manipulação de jogos dentro da equipe do Flamengo. Então, é um cenário todo muito tumultuado e muito delicado, e com certeza a gente vai precisar continuar falando sobre isso no decorrer aí das próximas semanas, mas a situação e a preocupação maior agora, eu acredito que é começar a se organizar, né, pensando já na temporada 2023, que é o que restou o Flamengo disputar uma Série B. Bom, vamos falar de outros jogos. Jogo de hoje, na verdade, tem jogo hoje do Campeonato Piauiense de Futebol. Na tela, Pamela Maranhão. É isso mesmo. Classificação primeiro, perdão. Calma. Erro, Brasil. Erro, Brasil. Só que fui eu que errei. Vamos lá. Como é que está a classificação agora, Pamela? Vamos lá. Fluminense segue na liderança, né? Nada mudou com relação a isso. Fluminense na liderança com 25 pontos. 4 de julho, vice-líder, 20 pontos. Este, inclusive, é o confronto da noite de hoje, logo mais, lá na cidade de Piripiri. A equipe do Altos conseguiu vencer o Fluminense no final de semana, chegou aos 18 pontos. Logo em seguida, aparece o Parnaíba, que conseguiu uma gordura interessante com a vitória em cima da equipe aí do Flamengo, né? Botou a equipe do River numa situação um pouquinho mais de obrigação de conseguir vencer o Fluminense no final de semana. A gente lembra que é o jogo aí do domingo. O River aparece aí na 5ª colocação com 15 pontos, a briga direta entre as duas equipes por essa 4ª colocação dentro da vaga e até a classificação à semifinal da competição. 6ª colocação, a equipe do Eirense com 11 pontos. 7ª colocação, o Coriçaba com 10 pontos. Outra briga interessante para saber qual dos dois vai estar caindo aí para a 2ª divisão no ano que vem, já que a equipe do Flamengo já está confirmada por lá em 2023. A boa notícia, talvez, aí para o Coriçaba é que o Coriçaba enfrenta ainda um Flamengo sem interesses mais no Campeonato Piauiense. Inclusive, né? Na última rodada, né? Na última rodada. Então, a rodada decisiva pode ter o Coriçaba se valendo disso. Exatamente. Né? Não sei. Pode ser. Vai que o time já vai novas contratações para o ano que vem, não sei. Não tem como. Não tem como. Fechou já as inscrições, não tem mais como contratar atleta, ainda tem esse problema. Bom, e o jogo de hoje, né? Agora é o jogo de hoje, na nossa tela. Aí está. Isso mesmo. Hoje teremos confronto difícil, viu? Jogão. Esse jogo promete a equipe do 4 de julho, que a gente às vezes não fala muito, não tem tantos holofotes, mas é uma equipe que está bem na competição. Fez 10 jogos, não perdeu nenhum, são 5 vitórias e 5 empates. E jogando dentro de casa, a equipe do professor Rogério Corrêa é muito forte. E do outro lado, um Fluminense que é líder da competição, líder isolado, e que vem aí de um resultado, de um tropeço dentro da temporada depois de muitos jogos. Então, a equipe do Fluminense que vai buscar se alinhar novamente aí no caminho das vitórias. Tem alguns retornos interessantes, que é o caso do atacante Eduardo e também do meia Bismarck, né, que desfalcaram a equipe aí no final de semana na derrota contra o Altos. Então, com certeza vai ser um super jogo. Se enfrentaram a primeira vez em Teresina e ficou aí no empate, né? Inclusive, foi um jogo que teve expulsão logo no começo, o goleiro Nicolas, né? Foi um jogo bastante interessante ali. A equipe do Fluminense saiu atrás, mas depois conseguiu empatar o placar. Então, a tendência é que seja um grande jogo. Um jogo bem disputado, tá aí. Pamela, quero agradecer a você, mas não sem antes a gente falar do compromisso do Altos. O Altos joga pela Copa do Brasil hoje. Isso mesmo, né? O jogo dos milhões. Chegou a vez do Altos de entrar em campo hoje às 4 da tarde. Daqui a pouquinho, a equipe do Altos vai enfrentar a equipe do ABC lá no Frasqueirão, em Natal. Jogo valendo 1,9 milhões de reais em conta. A equipe do Altos que tem como desfalque o João Carlos, o lateral direito, e o Betinho, que é uma dúvida, né? Até minutos antes da partida a gente não vai ter como saber se realmente o atacante artilheiro aí da equipe do Altos vai conseguir entrar em campo e ajudar a equipe piauiense. A gente lembra que a regra é a mesma para o confronto entre Fluminense e Santos: empate no tempo normal, decisão nos pênaltis, vitória no tempo regulamentar para qualquer um dos lados, classifica quem vencer. Então, a equipe do Altos que vai brigar para chegar aí dentro de uma terceira fase, dentro da Copa do Brasil, e conseguir alinhar ainda mais as suas finanças, né? Quem não quer? Quem não quer? Olha aí. Faria falta 1,9 milhões?
Para qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Então, não estamos abrindo mão. Vamos ver, eu acho que o Altos leva essa, hein? Estou confiante. Assim esperamos. Pamela, muito obrigado. Você entende tudo de esporte. Impressionante, né? Impressionante. Muito legal mesmo. Seja sempre bem-vinda. Quarta-feira você está aqui? Claro. Evidente. Já está assinado, está em contrato, já fechou a temporada. Eu já fiz uma postagem lá, marquei você, ganhei 700 seguidores. Assim, Nossa, rapaz, tá vendo aí? Engajamento é chama isso. Seguidores você. Um abraço, Pamela. Obrigado, hein? Até a próxima quarta. Até a próxima quarta. Pamela Maranhão, Arena Brasil. Tudo sobre o esporte brasileiro. Agora, no Arena Brasil.